Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje nós estamos aqui para ministrar a lição de número 2, que tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós estamos estudando esse trimestre sobre a epístola que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, aos Efésios. E nós vamos falar sobre a igreja eleita. E a ideia central, irmãos, desse trimestre é mostrar o quanto a igreja ela é beneficiada, o povo de Deus foi beneficiado com o projeto da redenção que Deus ofereceu para a humanidade. E quando nós, os cristãos, todo aquele que aceita o plano de Deus, o perdão oferecido por Deus, ele recebe as mais ricas bênçãos da parte de Deus. E ele se torna uma pessoa feliz, ele se torna uma pessoa realizada e alcança aquela paz que o Senhor Jesus disse: eu vos dou a minha paz, que é o completo bem-estar, e não dou como o mundo a dá. Então nós somos o povo mais feliz da terra, somos riquíssimos em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que na Bíblia existe 4 níveis de riqueza. O primeiro nível de riqueza na Bíblia nós chamamos de zerut, que é a honra. E esta honra é exatamente pelo fato de ter sido agraciado por Deus com as bênçãos do reino de Deus. Então, o primeiro nível de riqueza é a honra. O segundo nível de riqueza é secular, ou riquezas espirituais, tesouro no céu, que a gente acumula no céu de acordo com as obras que fazemos em relação ao reino de Deus. O terceiro nível de riqueza são riquezas inegociáveis, nós chamamos de lishna, que é um filho, a família, coisas de valor que nós temos, principalmente em relação àquilo que recebemos da parte de Deus. E como estamos aqui nessa terra, a família que nós temos, que é a grande instituição criada por Deus. E o último nível de riqueza na Bíblia é o dinheiro, o gel. Então, por que eu estou dizendo isso? Em um momento onde o Brasil está passando por uma grande crise, pode ter irmãos pensando que são desafortunados, são pessoas desfavorecidas, e não, irmãos. Que nenhum cristão pense assim. Esse trimestre vem exatamente em um momento onde nós precisamos aprender que nós somos o povo mais beneficiado deste mundo. Nós somos ricos. Tem até um corinho antigo que nós cantávamos na igreja, há uns anos atrás, que dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Então nós somos riquíssimos com as bênçãos que recebemos da parte de Deus. E a lição de número 2 vai falar exatamente acerca disso. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, aproximadamente 60 depois de Cristo, e ele estava ali, como ele mesmo fala em outra passagem, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele estava humanamente fraco, mas espiritualmente recebendo as mais preciosas e ricas revelações do reino de Deus. E essas grandes revelações que o apóstolo Paulo recebeu, ele escreveu à igreja de Éfeso. Nós chamamos a epístola aos Efésios da epístola mais espiritual e fervorosa do Novo Testamento, com as maiores revelações acerca do reino de Deus contidas no Novo Testamento. E ele direciona essa epístola não para uma pessoa em particular, mas a ideia da epístola aos Efésios é um tratado doutrinário de orientações, exortações, que ele faz para toda a comunidade do povo de Deus da sua época e para o mundo, mas principalmente na sua época. Ele esperava que essa epístola chegasse às mãos de todas as igrejas possíveis. Ele direciona para a igreja em Éfeso, que era uma grande cidade, capital da província romana da Ásia. Então era muito importante. Ali também tinha o grande templo da deusa Diana, que fazia com que afluíssem multidões para aquela cidade. Então era um grande polo comercial, um polo religioso, tinha vários outros deuses sendo invocados naquela cidade, principalmente Diana, e tinha a igreja do Senhor Jesus ali. E Paulo, ele recebe essas grandes revelações e direciona essa epístola para a igreja ali em Éfeso, para que os irmãos aprendessem que nós somos riquíssimos em Cristo Jesus. E aí ele traz muitas revelações, e a lição de número 2 vai trazer para nós essas riquezas. Nós temos os objetivos, o objetivo geral, para que a gente entenda
que realmente são riquíssimas as bênçãos que nós recebemos da parte do Senhor por esse projeto elaborado por Deus. Até essa epístola aos Efésios, eu também abordo ela na escola teológica, quando a gente ensina sobre teontologia, a gente aprende que Deus, Ele é um Deus de propósitos, de decretos, de projetos. Deus não faz nada sem arquitetar antes. E Deus arquitetou o plano da salvação e arquitetou conceder essas riquezas para a humanidade, aqueles que aceitassem, todo aquele que crê. E hoje, especificamente, a igreja, Deus planejou tudo. E nós vamos aprender um pouco acerca desse assunto, dessas riquezas, dessas bênçãos espirituais, na lição de número 2. O slide 2 diz assim, primeira parte, a nova posição em Cristo. Nós temos aqui o primeiro tópico que diz assim, a doxologia. Talvez alguns irmãos não saibam o que é doxologia, nós trazemos aqui a revelação e a explicação. A palavra doxologia significa louvor e glorificação a Deus. O apóstolo Paulo glorifica a Deus pela obra da redenção e restauração da humanidade e do universo na pessoa de Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Então, quando você começa a ler Efésios, a partir do capítulo 1, do versículo 3 ao 14, na teologia, nós teólogos usamos essa expressão em alguns textos, quando os escritores começavam glorificando a Deus e exaltando a Deus, nós usamos essa expressão, um texto iniciado com uma doxologia, com uma grande exaltação e glorificação ao nome do Senhor. E Paulo começa a epístola aos Efésios com essa doxologia, com essa grande glorificação ao nome do Senhor, ao Deus Todo-Poderoso que preparou esse plano maravilhoso de redenção e essas riquezas espirituais para a sua igreja. Então, quando você vai começar a estudar a epístola aos Efésios, Paulo já começa com um canto de exaltação, uma grande glorificação, um grande louvor. Não sabemos exatamente se ele usou a forma de canto, mas ele usou essa expressão de louvor por meio da escrita ao nome do Senhor, e por isso que nós usamos aqui, o escritor da lição trouxe o primeiro tópico, colocando aqui a doxologia, ou o início da epístola aos Efésios, com uma grande exaltação ao nome do Senhor. É isso que significa doxologia. Vamos entender o tópico 2, slide 3, as bênçãos espirituais, subsídio teológico, bênçãos espirituais que Deus nos concedeu em Cristo. Olha só, irmãos, temos aqui uma lista dessas bênçãos. Só por esse tópico aqui da lição, realmente o tempo é curto. Se nós pudéssemos ficar aqui conversando acerca das grandes bênçãos contidas aqui, o tempo é curto. Mas vamos mencionar aqui, e os irmãos aí poderão, aí, com os seus grupos de estudo, estudar acerca dessas riquezas aqui. Letra A, Deus nos elegeu para sermos santos, ou separados, ou consagrados, especiais para Ele, conforme Efésios 1 e 4. Letra B, predestinou-nos para sermos filhos, conforme Efésios 1 e 5. Isso aqui é muito maravilhoso, irmão. Ser filho significa ser herdeiro, ser uma pessoa amada, escolhida, protegida e que participa de todos os bens do seu Pai. Por isso que a Bíblia chama realmente os filhos de Deus como herdeiros do reino. Então Deus preparou isso antes da fundação do mundo. Olha que riqueza, olha que privilégio, irmãos. Então eu costumo dizer aos irmãos, tenham paciência, porque nós recebemos as maiores riquezas que existem no universo. Letra C, nos fez agradáveis para si, conforme Efésios 1 e 6. Isso aqui é maravilhoso. O povo que já estava rejeitado, a humanidade estava caída, Deus preparou para recuperar e tornar agradáveis a Ele. Letra D, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, conforme Efésios 1 e 7. Isso aqui é maravilhoso, que houve o projeto da redenção, mas também da entrega do Senhor Jesus, o verbo vivo, que desceu à terra, encarnou e se entregou por amor a nós. Foi uma entrega sublime. Veja o quanto Deus nos ama. Letra E, acolheu-nos por sua vontade redentora, conforme Efésios 1, do 8 ao 12. Isso aqui mostra a grande misericórdia e o amor de Deus. Letra F,
revelou-nos a palavra da verdade, conforme Efésios 1:13, a parte A do versículo. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Jesus até agradeceu a Deus em outra passagem, dizendo: Pai, eu te dou graças, porque revelastes isso, essas bênçãos aos pequeninos. Letra G, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui é maravilhoso, vamos comentar mais à frente, profundamente, conforme Efésios 1:13, parte B. E letra H, garantiu a validade da promessa, conforme Efésios 1:14. Estão vendo, irmãos? Quantas riquezas Deus preparou para a humanidade, especificamente aqueles que lhe aceitam, que é chamada de igreja, são chamados de igreja. Então isso é motivo para que nós venhamos a ter grande alegria no nosso coração, mesmo diante de tantas adversidades que a igreja está enfrentando na face da terra. Não entristeça o teu coração. Nós já temos essas riquezas garantidas da parte de Deus, e o momento, agora um pouquinho de momento que nós passamos tribulação na face dessa terra, não há de se comparar com a riqueza que será revelada em Cristo na sua glória. Então os apóstolos ensinaram isso. Então estamos sendo verdadeiramente alvo de grandes riquezas que não tem preço, é incalculável o que Deus já preparou para a sua igreja. Aleluia! Então esse é o tópico 2, um dos principais tópicos da lição, viu? As bênçãos espirituais. Agora a gente vai para o slide 4, tópico 3, que nos diz assim: a nova condição. Subsídio teológico: a expressão em Cristo, que Paulo usa em Efésios 1:9, a parte B, significa que o mérito da salvação é atribuído exclusivamente a Cristo. Em uma época onde haviam muitos e dezenas de outros deuses sendo invocados, Paulo deixa claro que somente em Cristo era e é possível obter a verdadeira felicidade, conforme Efésios 1:3. A verdadeira felicidade, que ela é revelada pela expressão toda sorte de bênção, é isso que quer dizer ali a expressão toda sorte de bênção, a verdadeira felicidade, caracteriza a nova condição de vida em Cristo Jesus, conforme Efésios 2:1, que a Bíblia diz: Ele nos deu nova vida. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Nós que conhecemos a verdade, nós estávamos mortos em delitos, ofensas e pecados, e fomos ressuscitados por meio de Cristo. E agora o Senhor concede uma nova vida diante dele. E essa nova vida, a Bíblia diz, irmãos, deixa claro, que isso aqui é toda a sorte de bênção que Deus preparou para nós, ou seja, a verdadeira felicidade. E essa alegria que nós temos no nosso coração, que o mundo não entende, essa alegria, irmão, caracteriza essa nova vida. Mas quando Paulo diz em Cristo, existe uma realidade da época que nós temos que atentar e não podemos deixar de lado, não podemos deixar de observar. Qual a realidade, irmãos? Haviam dezenas de outros deuses naquela época. As pessoas invocavam deuses de toda sorte, principalmente lá em Efésios, invocavam a deusa Diana. E aí Paulo deixa claro, essas bênçãos não estão em outro nome, essas bênçãos estão em Cristo, exclusivamente em Cristo. E ainda é tempo de reafirmarmos essa verdade, irmãos. Por quê? Ora, existem 7 bilhões e meio de seres humanos na Terra, nos dias de hoje, século 21, pós-modernidade. Destes 7 bilhões e meio de seres humanos, apenas 2 bilhões se dizem cristãos. Isso significa que tem mais de 5 bilhões e meio de seres humanos que não acreditam em Jesus Cristo. É extremamente necessário nesses dias dizermos que somente em Cristo estão contidas as ricas bênçãos espirituais de Deus, uma nova vida e uma vida de verdadeira felicidade. Aleluia! Reafirme isso no teu coração e propague essa verdade para que as pessoas possam aprender que é em Cristo que existe a verdadeira felicidade. O slide 5, que é a segunda parte da lição, nos diz assim: uma vida cristocêntrica neste mundo. Primeiro tópico, a revelação do mistério. Essa lição é muito maravilhosa, irmãos. Olha só que coisa linda. Subsídio teológico. Paulo deixa claro que antes de Cristo
a humanidade não conhecia o plano da salvação. Não conhecia, não entendia nada, conforme Efésios 1, 9 e 13. O entendimento acerca desse plano só foi possível porque Deus desejou bondosamente, é o que significa beneplácito de sua vontade, Deus desejou bondosamente justificar a carne por meio de Cristo, conforme Efésios 1 e 9. Paulo fala o mistério que estava oculto nos tempos passados, foi revelado agora em Cristo. Irmãos, para vocês terem uma ideia, o ser humano viveu de Adão até Jesus aproximadamente, cronologicamente, biblicamente falando, 4.000 anos aproximadamente. Desde Adão até Jesus, o ser humano não tinha, na grande maioria, pouquíssimas pessoas tiveram alguns lampejos de revelação acerca do plano de Deus, pouquíssimas. Mas a grande maioria dos seres humanos não tinha entendimento da vida espiritual, não tinha conhecimento das coisas espirituais do reino de Deus. Eram completamente racionais, viviam realmente na dimensão terrena. Pouquíssimas pessoas. Nós vemos ali homens como Enoque, homens como Noé, homens como Abraão, Isaque e Jacó, Jó. Jó teve a revelação, de que o Redentor vivia. Daniel, para vocês terem uma ideia, Daniel, ele foi o primeiro homem no mundo antigo a falar de ressurreição de mortos, isso quase 500 anos antes de Cristo. Daniel escreveu isso, ele estava cativo lá na Babilônia. Ele fala que nos últimos tempos muitos ressurgiriam do pó da terra, iriam ressuscitar. Antes de Daniel, aproximadamente 3.500 anos, ninguém havia falado de ressurreição entre os seres humanos. Então a ignorância espiritual sobre o mundo espiritual que havia na cabeça das pessoas era muito grande. E aí vem Paulo dizendo que isso agora, esse mistério, foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, nós vivemos o tempo glorioso das revelações do Espírito. É tanto que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava plenamente no coração das pessoas para dar discernimento das coisas espirituais. E aí vem o Novo Testamento, hoje o Espírito Santo, depois que a carne foi justificada, o Espírito Santo que havia saído, porque o ser humano foi criado para ser templo do Espírito Santo, quando Adão pecou, o Espírito Santo saiu. Ninguém mais havia recebido o Espírito Santo plenamente. Aí então Jesus Cristo vem, realiza a obra, o Espírito Santo pôde descer novamente. Jesus justificou a carne, um ser humano entrou no céu, deu a prova universal da justificação da carne, o Espírito Santo pôde descer para morar novamente com o ser humano. Aí o Espírito Santo descendo, foi possível a revelação desse mistério do plano da salvação que Deus preparou antes da fundação do mundo. Hoje nós vivemos a melhor época. Eu sempre digo para os alunos de teologia, alguns alunos dizem assim, como eu gostaria de ter vivido no tempo de Abraão, de Isaque, de Jacó, no tempo de Moisés. Sinceramente, não, irmãos. Hoje é a melhor época, porque temos a plenitude do Espírito, Ele mora conosco, e temos discernimento das coisas espirituais e compreendemos o grande e maravilhoso plano de redenção que Deus preparou por bondade e beneplácito da sua vontade. Aleluia! Então, uma vida cristocêntrica neste mundo. Nós temos a revelação que Deus nos salvou e temos a certeza de que vivemos com Cristo e para Cristo. Não tenha vergonha de viver para Cristo. Que as pessoas possam ver Cristo na tua vida. Não se envergonhe de dizer, eu sou cristão, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu creio na atualidade dos dons do Espírito Santo, eu creio no plano da salvação, eu creio na vida eterna. Não se envergonhe disso, porque é a mais pura da verdade. Aleluia! Vamos aqui para o slide 6. A lição não é tão extensa, até a última parte tem só 2 tópicos. O slide 6, tópico 2, diz assim, a plenitude dos tempos. Isso aqui é maravilhoso também, irmãos. Olha só, a expressão plenitude dos tempos, lá no grego kairos, de Efésios 1 e 10, significa que em todas as épocas, passado, presente e futuro, Deus planejou em Cristo a restauração de todas as coisas, conforme Efésios 1 e 10. Quando Paulo fala na plenitude dos tempos, essa palavra plenitude no grego ali é kairos. Paulo está falando do tempo de Deus e o plano de Deus, tanto antes da fundação do mundo,
como no decorrer do plano dele na face da terra, como no decorrer do seu plano na pessoa de Cristo enquanto esteve na face dessa terra, e também agora entre a igreja pelo Espírito Santo, e no futuro, na realização total da obra de Deus, na concretização total do plano de Deus na eternidade plena. Paulo está falando desse tempo, em todas as épocas, na plenitude dos tempos, Deus realizou um projeto maravilhoso e garantiu o sucesso desse projeto. É isso que Paulo está dizendo. Em todas as épocas, o plano de Deus será realizado com total sucesso. Aleluia! Por isso que nós somos vencedores, né? O inimigo fica soprando por aí que alguns são derrotados. Derrotado é o inimigo das nossas almas. Ele foi derrotado. A igreja, ela é vitoriosa em Cristo, que garantiu essas bênçãos para nós, e o próprio Deus que arquitetou esse plano, desde o início até o final, garantiu o sucesso desse plano. Aleluia! Vamos para o tópico 3, slide 7, louvor de sua glória. E tudo acaba em festa, né, irmãos? O povo de Deus já é festeiro. Olha só que maravilha. Sabemos que todas as coisas glorificam a Deus, mas a humanidade se destaca nessa glorificação. Paulo deixa claro que a humanidade salva, quando ele diz nós e vós, lá em Efésios 1, 12 e 13, é o grande louvor da glória de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que todas as coisas glorificam a Deus, céus, terra, universo, estrelas, animais, tudo glorifica a Deus. Mas nessa glorificação, irmãos, a humanidade se destaca, porque Paulo fala que na humanidade, nós e vós, ele está falando tanto dos judeus como dos gentios, tudo isso glorificará a Deus no final de todas as coisas, resultará em grande louvor e exaltação, a salvação da humanidade. Até porque somente os seres humanos, diferente dos animais, dos vegetais e dos minerais, nós sabemos que tudo isso glorifica o nome do Senhor, mas os animais, vegetais e minerais não receberam a imagem e semelhança de Deus no aspecto moral, intelectual, sabedoria, inteligência e o dom de falar. Então, como nós, os seres humanos, recebemos tudo isso, nós no final do projeto de Deus, da salvação, na eternidade plena, nós iremos glorificar grandemente a Deus com expressões de louvor, de alegria, de gratidão e amor. E a humanidade salva, ela é a total glorificação de Deus na eternidade plena. Por isso, louvor de sua glória. A humanidade é o louvor, o grande louvor da glória de Deus. É por isso que eu peço para os irmãos, sempre aconselho, permaneça no caminho da salvação, nos caminhos do Senhor Jesus, porque nós permanecendo, nós iremos resultar num grande louvor da glória de Deus e mostrar realmente para toda a eternidade que o plano de Deus teve um total sucesso, porque Ele garantiu a salvação da humanidade, preparou esta salvação, e aqueles que aceitaram foram até o fim para glorificar a Deus por esta obra maravilhosa. Aleluia! Então, você é o louvor da glória de Deus. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Nós somos o louvor da glória de Deus. Slide 8, terceira parte. Estamos aqui indo para o final da lição. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Olha só que riqueza de revelação. Primeiro tópico, o selo do Espírito Santo. Subsídio teológico. Paulo revela que aqueles que obedecem a Cristo recebem o Espírito Santo e se tornam propriedade de Deus. Aleluia! Paulo assegura essa verdade por meio da expressão selo. Todos daquela época sabiam que o selo indicava posse e propriedade, conforme Efésios 1 e 13. Irmãos, vamos ser sinceros, irmãos. Está certo que existem aflições nesse mundo, nessa terra, mas desanimar, andar por aí totalmente triste, cabisbaixo, não, irmãos. A igreja não pode jamais andar cabisbaixa. Por quê? Nós somos propriedade de Deus, irmãos. Aleluia! Se nós somos propriedade de Deus, pode ter certeza, Deus cuidará dos seus filhos a todos os momentos desta vida. Paulo, quando ele diz que Deus deu o selo do Espírito Santo,
Isso foi como um tranquilizante para o coração dos irmãos daquela época, não só daquela época, mas nos dias de hoje também, e mais importante ainda nesse momento que a igreja está vivendo, porque quando Paulo diz, olha, Deus deu o selo do Espírito Santo, nossa, os irmãos que leram isso naquela época ficaram totalmente tranquilizados, porque eles sabiam, opa, se Deus selou a igreja com o Espírito Santo, significa que nós somos propriedade de Deus. Aleluia! Uma propriedade, ela é cuidada, ela é guardada, ela é protegida. Aleluia! Então, irmãos, Paulo está querendo dizer que nós devemos nos sentir seguros, porque Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele garante a proteção daquilo que é dele, e a igreja é propriedade de Deus. Maravilha! O slide 9, olha só, irmãos, tópico 2, o penhor da nossa herança. Parece que eu vejo Paulo insistindo aqui em trazer tranquilidade para o coração da igreja. Paulo diz assim, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito, lá do grego arrabon, que garante nossa herança em Cristo, conforme 2 Coríntios 1, 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, conforme Efésios 1 e 14. Paulo chega a dizer, irmãos, que o Espírito Santo é o penhor. Esse penhor significa que realmente, olha só, Deus deixou um depósito para vir buscar esse depósito com a igreja. Então isso aqui é motivo de grande tranquilidade. Além do Espírito Santo ser o selo, que é a prova de que nós somos propriedade, ele é o depósito que Deus deixou, é um valor tremendo que Deus vai vir buscar. E quando o Espírito Santo foi colocado no coração dos filhos de Deus, quando foi entregue à igreja, quando o Espírito Santo desceu, esse valor, essa preciosidade está na igreja. E Deus, quando vier buscar esse valor maravilhoso, toda a igreja subirá para o céu, para morar com Deus, porque esse valor está na igreja. Era Paulo querendo dizer, vocês têm um grande valor, Deus deixou esse depósito, e Deus vai vir buscar esse penhor, que está em vocês. Então vocês fiquem tranquilos, porque não é só o Espírito Santo que será levado, vocês subirão junto com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, em dias de tanta instabilidade que o mundo está vivendo, especificamente o Brasil, é um país aí que existe tanta desigualdade, eu quero que você, que é filho de Deus, fique tranquilo, você é propriedade de Deus. Deus nunca deixou seus filhos desamparados. Davi, eu estava lendo ontem no meu devocional, Davi disse, eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Fique tranquilo, você é propriedade de Deus, e Deus garante a proteção da sua propriedade. Aleluia! E a nossa conclusão, irmão, nos diz assim, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, isso aqui é uma grande bênção, por meio de Cristo, outra maravilhosa bênção, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, outra maravilhosa bênção, a restauração de tudo. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Aleluia! Ou seja, Deus garantiu grandes bênçãos para o seu povo, do início ao fim desse plano, Ele vai garantir o sucesso da realização desse plano e a felicidade de toda a sua criação, especificamente a igreja. Aleluia! Eu convido você, irmãos, a acessar essa videoaula e compartilhar esta videoaula para estudar com os irmãos nos grupos de estudos que estão sendo feitos aí por meio das mídias digitais. Continue acessando as nossas videoaulas. Eu também gostaria de informar os irmãos, se você desejar, eu lamentavelmente estava sem lição, eu creio que muitos irmãos ainda não pegaram as lições, e eu fui adquirir lição no dia de hoje.
Então eu vou começar a postar as lições na sequência. Você que está aí acostumado a nos assistir, você pode assistir as lições na sequência com o pastor Rodrigo, lá no site da Academia Teológica, viu? Eu estarei postando as lições em sequência lá no site, e você pode continuar acessando o site da igreja, para continuar aí absorvendo os materiais, os subsídios teológicos de vários professores, mas também, se você desejar acompanhar na sequência com o professor Rodrigo, acessa lá, se inscreva no canal do YouTube, Academia Teológica, digita no YouTube ali Academia Teológica, no Google, que você já vai no YouTube ali e vai acessar, se inscreve lá e você vai ver na sequência as minhas aulas lá com os slides, que os irmãos sempre gostam de ter os slides aí, então você vai poder baixar os slides e ter essas aulas maravilhosas com os irmãos. Eu deixo aqui meu abraço a todos os irmãos, estamos juntos em oração, tá? #União, por meio das mídias sociais. Deixo aqui nesse vídeo, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.